suspeitos são presos, depois soltos, mesmo tendo confessado o crime, audiências de custódia muito criticadas, as brechas da lei, a redução da idade penal, enfim, a descriminalização da maconha. São assuntos que eu converso com o professor. Tudo bom, professor? Como vai? Não, mas não, você está. Como é que vai? Tudo em paz? Tudo em paz. Muito obrigado, Casimiro. Obrigado. Uma alegria revê-lo. Eu também. Obrigado por o senhor estar aqui. Vou te chamar de professor, doutor Gamil. Por favor, me chame de você, amigo, viu? Professor aqui é você, professor de comunicação aqui é você. Me diz o seguinte, né? Essas audiências de custódia, né? Como a gente acaba de falar, enfim, daqui a pouco eu abordo o caso desse suspeito que se apresentou e foi liberado. E eu começo com a audiência de custódia, porque a gente ouve muito, até a polícia falar que enxuga gelo. Por exemplo, hoje, agora há pouco, 2 suspeitos presos, acusados de tráfico de drogas na região de Valéria, e um deles já foi solto. São brechas da lei, como é que o senhor vê isso? Bem, Casimiro, vamos aproveitar aqui a extraordinária audiência do seu programa para trazer esse assunto que é um assunto recorrente, né? Antes de falar de audiência de custódia, a gente precisa falar do regime de prisões no Brasil, tá? Existem basicamente 2 tipos de prisão. Existe uma prisão pena, que é aquela prisão quando o processo acaba. Então, existe uma denúncia, instrução, sentença, acabam todos os recursos, o sujeito é condenado a cumprir pena. Isso é o que nós chamamos de prisão pena. E existe uma prisão, que nós chamamos de prisão cautelar, né, traduzindo para as pessoas poderem entender. É uma prisão que pode acontecer na fase de investigação policial ou na fase de processo, que é materializada principalmente pela chamada prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu entendo as reclamações da sociedade civil, eu entendo a opinião pública, eu entendo que as pessoas tenham ódios e amores pelo processo penal, mas é importante que todos nos lembremos que existe um regramento constitucional que parte da ideia da presunção de inocência. Então, todos somos inocentes, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por conta disto, a prisão antes de haver sentença condenatória transitada em julgado, ela é excepcional. Ela só pode ser decretada em uma de 4 hipóteses. Ou se o sujeito estiver tumultuando a instrução processual, se ele ameaçou testemunhas, corrompeu uma testemunha, tentou corromper o juiz, o promotor, enfim. Se ele estiver perturbando a instrução processual. Se houver a possibilidade de violação da aplicação da lei penal, então o sujeito fugiu, está foragido, em local incerto, não sabido, ou para a garantia da ordem econômica, ou ainda para a garantia da chamada ordem pública. Então, o que às vezes a população não entende, e eu entendo o porquê a população não entende, até porque dela faço parte também. O que às vezes a população não entende é como é que uma pessoa que foi presa em flagrante, ato contínuo, é posta em liberdade. O fato de haver uma prisão em flagrante não quer dizer necessariamente que aquele sujeito tenha praticado o crime. Mesmo se confessou o crime, como aconteceu, que o rapaz falou na delegacia, eu matei a minha companheira a facadas. E ele foi Ainda liberado. que circunstancialmente tenha confessado, Casimiro, porque pelo nosso regramento, a confissão, como nós dizemos, ela é retratável e divisível. O que é que isso quer dizer? O sujeito pode eventualmente confessar e ele pode se retratar disso. Entendeu? E a confissão, durante muito tempo, Casé, já foi tratada como a chamada rainha das provas. Dizia-se antigamente que se o sujeito confessasse, que o processo poderia acabar. Mas não necessariamente com a confissão ele é o autor do delito, porque pode haver provas outras que invalidem isso, ou que infirmem isso. Então, também com isso eu não estou dizendo, e é importante que a gente tenha uma visão de equilíbrio, né? Porque às vezes as pessoas trabalham só numa ótica de extremos, né? Ou prende todo mundo ou solta todo mundo. Também com isso eu não estou dizendo que não há fundamento em determinadas circunstâncias, volto a dizer, excepcionais, que justifiquem uma prisão cautelar. Então, o sujeito que já foi preso, solto, foi preso novamente, solto outra vez, estava com a tornozeleira eletrônica, destruiu a tornozeleira, aí você tem um fundamento para a decretação de uma prisão preventiva. Mas você não pode pressupor, em razão de uma prisão em flagrante, que exista necessidade, apenas e somente em razão do flagrante, da prisão preventiva. Então, em que contexto surge a audiência de custódia? A audiência de custódia não é uma criação brasileira, entendeu? Existem protocolos internacionais, convenções internacionais, que parte de uma regra básica de que o sujeito preso precisa ser levado à presença do Estado juiz, para que o Estado juiz verifique 2 coisas. Primeiro, a legalidade da prisão, e quando se fala em legalidade, se fala inclusive na análise da sua integridade física e, por óbvio, não estou aqui generalizando, não estou dizendo que em todo qualquer caso haja violações da integridade física, mas existem circunstâncias em que há violação da integridade física. E além de examinar o juiz ou juíza se existe, se a prisão é legal, inclusive no ponto de vista da integridade física, se a prisão é necessária. Então, é possível, por exemplo, a depender do fundamento, né, que a prisão seja substituída por uma outra medida. Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo,
que alguém esteja sendo investigado e que o sujeito tenha praticado atos de dilapidação patrimonial. Ele transferiu bens para terceiros. Num caso desse, não é necessário prendê-lo. É muito mais fácil, por exemplo, bloquear os seus bens. Entendeu? Então, é esse filtro seria que um precisa tipo de pena. Deixa eu interromper, eu vou com o Lícia Fortinelli e vou voltar, claro, com o senhor falando até sobre a situação de bandidos. Aliás, o termo que eu quero até discutir, muita gente cobra que a gente fala suspeito e não fala bandido. Como é que fica essa diferença? A rigor, antes de o processo terminar, antes da sentença condenatória transitar em julgado, todos podem ser, no máximo, suspeitos. Né? Essas pechas, esses adjetivos de criminoso, bandido, acusado. Isso, a rigor, é somente quando o processo termina. Acusado, do ponto de vista técnico, é somente quando existe uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Conversando aqui no estúdio com o professor e advogado Gamil Feito, reconhecido o trabalho dele em todo o Brasil. Sou amigo, sou fã também. E como é que você se sente no dia a dia com tanta violência, hein? É preocupante, Casé. Eu externo minha solidariedade a toda a população, né? Externo minha solidariedade a todas as pessoas que, direto ou indiretamente, são vítimas da violência. Tá? Externo minha solidariedade aos policiais que também são agredidos e são vitimados. Né? É uma situação complexa e, assim, não vai ser resolvida, né, infelizmente, com um botão que vai ser apertado. Né? Precisa ser enfrentado, problemas haverá, né? Mas é algo que assusta a todos, né? Assusta a mim também, obviamente. Né? Mas é importante ter resiliência, equilíbrio, confiar nas pessoas que estão à frente do tratamento, né? E saber que isso realmente não vai ser resolvido da noite para o dia, até porque esse problema não foi criado da noite para o dia. Né? A segurança pública sempre fala às autoridades, né, governadores, que o grande problema, a grande pedra no sapato é o tráfico de drogas e a descriminalização das drogas, da maconha, tem sido tema de amplos debates no Supremo Tribunal Federal, chegando também à Câmara, que é uma Câmara hoje conservadora, que já se posicionou que é contra isso. Qual é a opinião do professor Gamil Feito com relação a isso? Isso realmente, se vier a ser aprovado, como algumas pessoas falam, pode reduzir a questão problemática do tráfico de drogas? Bem, vamos aproveitar aqui a sua extraordinária audiência para poder levar conhecimento para as pessoas. Né? O Supremo está julgando, né, um precedente a respeito do artigo 28 da Lei 11.343, que é o artigo que trata do porte para consumo. E por 5 votos a 1, o Supremo entendeu que portar para consumo não é crime. É importante que se diga que esse julgamento ainda não está produzindo efeitos. Tá? Ele só vai produzir efeitos quando for publicado, que deve acontecer mais ou menos daqui a uns 90 dias. Devo dizer também para as pessoas que desde 2006, muito embora esteja previsto no artigo 28 que portar para consumo é crime, a consequência não é de pena privativa de liberdade. A consequência é de uma pena de multa, é de admoestação verbal, ou seja, uma advertência verbal, mas não é de pena privativa de liberdade. E neste mesmo precedente, por 6 votos a 0, o Supremo buscou estabelecer um parâmetro objetivo para distinguir o traficante do usuário. E se entendeu que até 25 gramas de maconha, né, o sujeito deveria ser presumido como traficante, como usuário e não como traficante. O grande problema das drogas é aquilo que na criminologia a gente chama de potencial criminógeno que as drogas trazem, ou seja, é a quantidade de crimes que acontece pelo fato de o tráfico ser ilícito. A quantidade de corrupções, a quantidade de homicídios, associações para o tráfico, organizações criminosas, enfim. Então, há países em que o uso de determinadas substâncias já está legalizado. Mas também, e aqui é a minha opinião enquanto estudante, né, também não penso que a legalização imediata da noite para o dia seja a solução. É possível que, sim, né, a legalização de determinadas substâncias de forma gradual e com algum tipo de controle diminuísse significativamente a quantidade de infrações que são praticadas. Agora, na realidade, Casé, e aí para todos os telespectadores do QVP, na realidade, eu penso que o grande problema das drogas hoje, né, não está apenas e tão somente adstrito à questão da maconha. Né? O grande problema das drogas hoje, né, a grande preocupação que existe por parte das autoridades com as drogas hoje, está relacionada com as drogas sintéticas. Né? Mas eu repito, né, assim, é uma questão, neste ponto, que envolve, é um assunto transversal, que envolve direito, envolve questões de saúde pública, envolve questões de educação, de formação. Muitas pessoas nunca usaram substância entorpecente e não passarão a usar porque ela é legalizada. As pessoas também, eventualmente, não se abstêm de usar substância entorpecente porque ela é criminalizada. Mas aproveitando aqui a extraordinária audiência do seu programa, somente para alertar as pessoas que esse precedente do Supremo Tribunal Federal ainda não está produzindo efeitos. Mas já causa polêmica desde agora. Agora, professor, outro assunto também polêmico que eu vou retomar agora é a maioridade penal. Muita gente se queixa, muita gente reclama, muita gente critica, fala que menores deveriam ser presos, deveriam pagar, que a falta de
punição, que a impunidade, da maneira que é feita, a punição mais branda, leva à repetição do crime, que adolescentes são aliciados por outro lado, né, por suspeitos, como o senhor falou. Como é que o senhor vê isso e se viesse ser reduzida, né, a penalidade com relação à maioridade, enfim, de que maneira poderia, na opinião do senhor, resolveria? Como é que vê essa questão? Caríssimo Casimiro, acho que é uma coisa muito importante, talvez a coisa mais importante que a gente vai tratar aqui hoje, né? Porque a sociedade civil imagina que abaixo dos 18 anos não há consequências para a prática de atos ilícitos. E existem. Dos 12 aos 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de medidas restritivas de liberdade, inclusive. A restrição da liberdade para um menor infrator pode durar até 3 anos. Então, vamos fazer aqui uma conta rápida, né? No chamado homicídio simples, porque o Código Penal tem um homicídio chamado de simples e um homicídio qualificado. Qualificado é quando a pena é maior. O crime de homicídio, no artigo 121 do Código Penal, tem pena de 6 a 20 anos. Um condenado maior a uma pena de 6 anos, se ele não for reincidente, ele começa a cumprir a pena em regime semiaberto. Depois de uma determinada quantidade de pena, ele tem direito a livramento condicional. Se o sujeito é menor de 18 anos e pratica homicídio, ele vai ter 3 anos de privação de liberdade, sem progressão de regime, sem livramento condicional. Então, não é que abaixo dos 18 anos não existam consequências jurídicas, existem. Consequências, por vezes, até mais graves do que o tratamento que é dispensado ao maior. O problema é que isso não é dito para a sociedade civil. Então, as pessoas imaginam que até os 18 anos os indivíduos têm uma carta de alforria para fazer o que eles querem. Não é assim. Até os 18 anos existem medidas, sim, medidas que são graves, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e que trazem a possibilidade, inclusive, de consequências de privação de liberdade, né? O que eu sinto, Casimiro, e isso é absolutamente justificável por parte da sociedade civil, é que as pessoas, por hora, querem reduzir a maioridade para os 16 anos. Quando a gente reduzir para os 16, aí os 16 não vai ser mais suficiente, vai reduzir para os 14, para os 12, e daqui a pouco a gente vai ter um presídio para pessoas de 6 anos de idade, entendeu? Então, o recado que fica... Me chamaram outro dia para participar de um debate numa escola, né? Para jovens com 12 ou 13 anos, eu cheguei lá e perguntei, eram 600 jovens. Eu perguntei, quem aqui pode ser preso? Ninguém levantou a mão, e todos podem, porque acima dos 12 anos as pessoas podem ter uma medida de privação de liberdade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado pela entrevista, pela aula. Obrigado a você. Muito obrigado a todos e a Bom todas. te ver, viu? Obrigado, meu amigo. Volta Bom sempre. revê-lo.